Nós acompanhamos, então, essa entrevista coletiva que está sendo realizada no Palácio do Planalto. Aliás, ontem o presidente tinha anunciado que faria essa entrevista coletiva hoje com jornalistas. Na reunião ministerial Na reunião ministerial, ontem. Exatamente. E hoje está ali, fez ali um preâmbulo, fez ali um discurso, né, a respeito do que já fez nesses últimos 3 anos, né, à frente da presidência da República, e esperava exatamente a pergunta dos senhores jornalistas e jornalistas que lá estão. Enfim, mas nós temos aqui que falar sobre algo que eu particularmente gosto muito, que é viajar de avião, ou não? Tô certo ou tô errado? Quando é de férias, né? Você está viajando de férias para visitar alguém. Não, tem que ser de férias. Bom, e de fato, teremos uma marca importante para esse ano sobre viagens 2025, ano que deve ficar marcado pelo recorde de passageiros transportados pela aviação comercial. Pois isso pode ser resultado de uma diminuição na taxa média de passagens neste ano, mas para que essa democratização do transporte continue acontecendo, deve haver aí uma redução de custos. Mas quem está avaliando isso é o mercado como todo, e a gente vai falar sobre isso com o nosso convidado aqui no nosso estúdio, Juliano Neumann, que é presidente da ABAR, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Juliano, muito obrigada por estar conosco, bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Juliano. Boa tarde. Qual que é a avaliação, então, que você nos traz do setor num ano tão importante desse marco, batendo recorde de viagens, passageiros, mas com desafios importantes para sobreviver, né? Para o mercado sobreviver num país que tem dimensões continentais como o Brasil. É verdade. Esse vai ser um ano histórico, vai ser o recorde histórico de movimentação de passageiro. Vamos chegar ali perto dos 130 milhões de passageiros. Mesmo antes da pandemia? É o recorde da história da aviação brasileira. Nunca transportamos tantas pessoas. Ano passado foram 118 milhões, então para esse ano vamos chegar perto de 130 milhões de passageiros. Acho que a pandemia ficou para trás. A pandemia acho que foi o pior momento da aviação, né, na história. No país inteiro, a aviação não foi diferente. Deixamos a pandemia para trás, agora olhando para frente, batendo recorde, comemorando muito. Mas é isso, também olhando para os desafios futuros. Acho que a gente ainda tem potencial para voar muito mais no Brasil. A gente tem potencial para conectar muito mais cidades, para integrar esse país imenso e maravilhoso que a gente tem aqui. Então, é de olho nesses desafios, é de olho em transformar esse potencial em realidade, né, em passageiro dentro do avião, que a gente tem feito aí uma série de discussões e conversas, né, para destravar algumas amarras ainda que pesam sobre o setor, para a gente possa... Que seguram os voos, para que o potencial vire passageiro, que é o que a gente quer. Juliano, quando a gente olha para esses aplicativos que tem aqueles mapas de voos e tudo mais, dá uma inveja quando se olha para os Estados Unidos e Europa, principalmente Estados Unidos. E pela malha aérea que há nos Estados Unidos, né? Exatamente essa diversidade. Você vai a distâncias curtas ali, você tem aeroportos que atendem, ou seja, tem uma infinidade de aeroportos. Você pega ali uma região que o brasileiro tanto conhece, que é Miami, ou mesmo essa região da Flórida, ali de Miami a Orlando e tudo mais, o que você tem de aeroportos nesse percurso é uma coisa gigantesca. E aqui que eu queria colocar, por que lá há essa possibilidade de você ter muitos aeroportos, você atender várias cidades, e a gente até já tentou, algumas companhias aéreas tentaram fazer uma diversificação, atender pequenas cidades, mas eu acho que a viabilidade financeira não foi suficiente, a viabilidade também de passageiros, né, para isso. A gente tem como trazer essa facilidade para a nossa população? Olha, temos sim, é verdade tudo isso que você falou. Um dado interessante, quando a gente pega a quantidade de passageiros no Brasil e divide pela população, que é um indicador que se usa no mundo para mais ou menos comparar as diferentes aviações, a gente voa mais ou menos 0,6 passagem por habitante. Então, mais de 200 milhões de brasileiros, 130 milhões de passageiros, pouco mais da metade. Nos Estados Unidos, o número é acima de 3 viagens por habitante. Então, eles são mais ou menos 5 vezes, voam 5 vezes mais do que a gente na média. No Chile, para pegar um país ainda em desenvolvimento como o nosso vizinho aqui, o número é o dobro, é 1,2, 1,3. Colômbia é 1,1. Então, de fato, é possível voar muito mais, é o que a gente estava falando de potencial, mas para isso a gente precisa entender até as diferenças econômicas. Então, os Estados Unidos é um país de renda muito mais alta, em que as pessoas conseguem operar e voar.
O que a gente tem conversado com o governo e tem tentado mostrar isso como causa e consequência também no parlamento, é que é possível atingir números muito melhores, pelo menos o 1,2 do Chile, ou seja, dobrar o tamanho da nossa aviação, com medidas que afetem o custo. Porque se a gente atacar o custo, tem duas formas de você equilibrar ali, né, o passageiro. Ou você espera a renda crescer das pessoas, e aí depende do desenvolvimento, ou você reduz o custo da operação aérea. Então, e a gente acha que há medidas relativamente simples, mas importantes, corajosas, precisam ser tomadas, que reduzam o custo e aí viabiliza não 2 destinos, viabiliza 60 destinos. Para vocês terem uma ideia, a gente opera hoje no Brasil 138 destinos diferentes dentro do Brasil. Poderíamos chegar a 200, com pequenos ajustes que reduziriam o custo médio das operações e aí viabiliza 62 destinos. Quando você fala de 138 destinos, você está falando de 138 cidades? 138 cidades. Então, no universo que a gente tem mais de 5 mil municípios? É não é maluco e isso? com uma meta de Como a gente 200, é grande, né? Com uma meta de cidades. 200. Quer dizer, ainda faltará muito, né, para conectar esse Brasil. Agora, quando você fala sobre medidas para reduzir custo, que medidas podem ser essas, até que já estão sendo discutidas ou que podem acontecer de forma mais rápida? Porque a gente entende, de fato, que é um setor praticamente dolarizado, né? Você tem o custo do combustível, o custo das operações, manutenção, que sempre acaba sendo tratado em dólar, né? Aí o preço é em real, né? E o pagamento E a receita é em real. A receita em real. Esse é um grande desafio. O custo, ele é 61% dos nossos custos, ele é dolarizado, ele é referenciado em dólar. O custo de uma empresa aérea no Brasil é muito parecido com o custo de uma empresa aérea em qualquer lugar do mundo, Estados Unidos, Europa. A grande diferença é que nos Estados Unidos, por exemplo, a receita é em real, a receita é em dólar, o custo é em dólar. Na Europa, euro contra euro. Aqui no Brasil é real contra dólar. Isso é um desafio e a renda média lá também é mais alta do que aqui das pessoas, né? Então, mas aí quando a gente olha para a agenda de custo, tem desafios importantes. Por exemplo, a reforma tributária, como ela foi aprovada, ela triplica a nossa carga tributária em cima das empresas aéreas. Em quanto tempo isso? Ao longo da implementação, durante a transição, quando ela tiver... Está em curso de triplicar. Está em curso de triplicar. Tá. E aí com algumas situações bem interessantes. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje, uma passagem internacional, a gente não paga um imposto, o que seria o equivalente ao IVA, né? Não existe esse imposto. Com a reforma tributária, esse imposto vai para 27% sobre a passagem internacional na perna de ida, saindo do Brasil. Como todo mundo vai e volta, ou quem vem para o Brasil vai e volta, está pagando 13,5% a mais no custo da passagem. Então, assim, no dia que isso entrar em vigor, as passagens internacionais ficam 13,5% mais caras, independente do preço do dólar, que a depender de quanto tiver o dólar lá, o custo das empresas também vai refletir esse impacto. Então, são discussões como essas que a gente tem feito com o governo. No final do dia é uma questão de viabilidade, é entender se o nosso mercado vai ser de 200 localidades ou 138, se vai ser um setor de 130 milhões de passageiros, 260 milhões de passageiros, porque a estrutura de custo vai refletir muito a viabilidade da operação e vai refletir a malha aérea brasileira. Então, o que a gente tem dito existe uma premissa e uma decisão importante a ser tomada antes, que é a seguinte: a aviação ela é estratégica, é um setor estratégico, para integrar o país, para juntar todos os pontos, porque leva desenvolvimento, porque leva integração nacional, uma questão até de saúde pública. E aí, só um exemplo. Durante a pandemia, as empresas aéreas transportaram 400 milhões de doses de vacina, Brasil afora, voluntariamente, sem nenhum custo. Quanto tempo demoraria para as vacinas que chegavam aqui, basicamente em São Paulo, chegarem no Acre ou nas regiões mais distantes, se não fosse pelo setor aéreo? Então, é um setor estratégico. Ele é realmente estratégico para o desenvolvimento, para a saúde, etc. Se ele for, então a gente precisa encarar essas questões de frente. E aumento de custo, reforma tributária. Esse ano o aumento do IOF aumentou 9 vezes o que a gente paga de IOF, o aumento do IOF. Então, para vocês... Isso tem sido repassado integralmente ao passageiro? Sempre tem 2 efeitos aí. Tem o efeito do repasse do preço e tem o efeito da viabilidade do destino. Então, em algumas localidades, simplesmente você para de operar porque a operação fica inviável. Em outros lugares tem o repasse de preço. Então, eu até digo que a face mais perversa, nesse caso, nem é o aumento do preço. É inviabilizar um destino aéreo. É isso que para nós é o mais triste. Você já operou, você sabe que o passageiro está ali, aquela localidade já se acostumou, eventualmente negócios se desenvolveram,
e da noite para o dia você interrompe, porque tem um aumento de imposto. No caso do IF foram 9 vezes de aumento. O impacto para o setor, para vocês terem uma ideia, equivale ao arrendamento anual de 40 aviões do tamanho do avião da Embraer. Então, é um impacto relevante. Tem o imposto de renda sobre o arrendamento de aeronaves, que a gente historicamente pagou 0%. Agora estamos pagando 2%, mas vamos pagar 15% em 2027. E detalhes, esses impostos só os brasileiros pagam. Então, a American Airlines, a Air France, os competidores estrangeiros não pagam esses impostos. Esses impostos a carga só incide sobre quem opera dentro do Brasil. Quer dizer, isso dificulta uma empresa de fora também querer operar aqui no Brasil. Para operar aqui fica muito mais caro, para operar dentro do Brasil fica muito mais caro, dificulta a entrada. E é uma pauta de competitividade para quem está dentro do Brasil, inclusive para operar nos mercados internacionais e aumentar a penetração do mercado. Então, e tudo isso viabiliza a operação, né? Tudo isso viabiliza os voos. Então... Uma vez eu tive a oportunidade de conversar com um CEO de uma grande empresa ferroviária, né? E eu perguntei a ele, a gente estava numa conversa informal, eu perguntei a ele por que a gente não aumenta, não revigora o transporte ferroviário para passageiros. Ele falou, a gente está tentando, mas sem a ajuda do governo vai ficar inviável, porque o custo é elevadíssimo. Então, eu fiquei imaginando, se o custo é elevadíssimo para você colocar os trilhos e enfiar um trem ali com passageiros, eu fico imaginando para o avião, então, onde você tem todos os custos internacionais, né? Até que ponto o governo precisaria ajudar? E há algum outro país no mundo em que o governo auxilia as companhias aéreas? Sim, existem diferentes modelos. Vários países do mundo, o Estado entra até de sócio em momentos de crise, aporta, e, enfim, viabiliza linhas de financiamento. Para vocês terem ideia, durante a pandemia, por exemplo, o governo americano aportou mais de 100 bilhões de dólares nas empresas aéreas. A contrapartida era não demitir as pessoas, mas aportou a fundo perdido. Não foi um empréstimo, não foi nada. Na Europa também, na Alemanha, na França, na Inglaterra também houve movimentos parecidos. Existem também países e políticas, nos Estados Unidos, na Europa isso é muito comum, de você fazer subsídios específicos em rotas regionais para viabilizar alguns destinos. Então, tudo isso acontece, mas, como eu falei, existe uma definição prévia. A aviação ela é estratégica e ela é um fator determinante de desenvolvimento econômico e de integração do país. Então, por exemplo, os europeus fazem muitas rotas subsidiadas para aquelas ilhas, né? A Noruega tem um programa muito grande, ingleses. Então, é isso. A gente quer voar mais, para mais destinos, claro que a preços sempre melhores, né? Quanto melhor o preço, melhor. Mas para isso tudo, você precisa criar um arcabouço político, regulatório, tributário, um arcabouço de custo mesmo, que viabilize essas operações acontecerem, né? Então, eu acho que o grande desafio da gente chegar, colocar tudo isso na mesa e a discussão que a gente está fazendo com o governo para explicar causas e consequências de cada uma das medidas e para mostrar que tem muito potencial dentro do Brasil. A gente pode, de fato, ser esse país de mais de 1,2 brasileiro voando, porque o Chile é um país geograficamente menor, então a geografia do Brasil facilita, inclusive, a operacional. A gente pode passar, a gente pode mais do que dobrar, mas para isso a gente precisa estar alinhadinho, né? Regulatório, tributário. O que é incoerente, né? Porque você me perdoe, mas o que é incoerente, né? Porque o Brasil é a maior economia da América Latina. Ponto. Né? É maior que Colômbia, é maior que Chile, independentemente do tamanho desses países ou da população. É maior. Ponto. E a gente não consegue ser maior que eles em coisas talvez mais básicas até de desenvolvimento estratégicas como essas, né? Até eu te pergunto, né, na extensão, quem é hoje o passageiro hoje, então, do setor aéreo? Por quanto tempo, né, tem sido esse passageiro? Quem é, né, que o setor, de fato, quer trazer para dentro dessas aeronaves, para os voos, até para tornar esse tipo de transporte mais inclusivo mesmo pelo país? É isso. Né? Essa pergunta é super interessante. Vou comparar com os Estados Unidos de novo. Lá nos Estados Unidos, a maior parte, mais de 70% dos passageiros dentro das aeronaves, é o passageiro que não está a trabalho. É o passageiro, é pessoa física. Como a gente diz, é a pessoa mesmo voando e comprando a passagem. Aqui no Brasil é invertido. A maior parte do passageiro está a trabalho, de alguma forma. Então, o nosso desafio é esse. É reduzir custos, porque as empresas, ao fim e ao cabo,
elas compram a passagem, elas pagam, elas continuam voando. Esse é um mercado muito bem desenvolvido, corporativo, maduro, muito bem. Estamos batendo recorde de passageiro, que é uma excelente notícia. Graças a Deus voltamos aí. Pra vocês terem uma ideia, a gente teve uma era que a gente chama de era dourada da aviação, começo dos anos 2000, em que em 10 anos a gente triplicou o nosso tráfego. Saímos de 30 e poucos milhões de passageiros para 100 milhões em 10 anos. 100 milhões em 10 anos. Isso foi um trabalho, eu não estou aqui defendendo nenhum, nem quero, mas foi um trabalho forte do presidente Lula naquela oportunidade do presidente e do presidente Fernando Henrique Cardoso. Foi. Né? Isso. De tentar exatamente fazer isso, essa Foram pergunta medidas. que você falou. Foi Perfeito. Um trabalho Foram medidas né? importantes tomadas lá atrás que permitiram a democratização, eu diria a democratização e a popularização até do transporte aéreo. Só que em 10 anos a gente chegou em 100 milhões de passageiros. Estamos falando de 2012, 2013. Eu falei para vocês que ano passado, 2024, foi 118 milhões. Então a gente, por outro lado, está andando meio de lado. Então, para subir o próximo degrau ou para furar a próxima bolha e ter de novo uma explosão de passageiros, é o que a gente quer, ter o crescimento inclusivo, a gente precisa discutir de fato como a gente inclui a classe C, por exemplo, dentro dos voos definitivamente. E não aquela operação pontual de quando acha uma passagem. E aí, se isso acontecer, chegamos em 200, passamos 200 milhões de passageiros, chegamos em 200 cidades, sem dúvida nenhuma, porque as pessoas querem voar, a geografia ajuda, é do brasileiro. Então, não falta muito, falta pouco. E é o que eu digo assim, que é um bom problema. Não é uma solução que dependa de uma revolução tecnológica ou de alguma coisa muito impossível. As coisas estão na mesa. Tem exemplos internacionais, a gente sabe o que deve ser feito. Juliano Noman, presidente da ABAER, muitíssimo foi tão boa obrigada. essa viagem, foi tão boa essa viagem. Obrigada pela conversa, pela visita e volte sempre por aqui, Obrigado, eu agradeço. Obrigado, presidente. Um abraço ao senhor. Bom trabalho à frente da ABAER e que tenha esses sucessos aí que vocês estão tentando junto ao Congresso, à presidência. Teremos sim, com certeza. Toda a população vai ser beneficiada